Isso está no artigo 102 da mesma Carta Constitucional. O imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. Então, para aquele contexto de consolidação da independência, percebam, senhores, que o território brasileiro, o gigantesco território brasileiro, grande inclusive para os padrões populacionais do mundo contemporâneo, ele é uma conquista incrível. Eu não conseguiria dizer outra coisa. Os Estados Unidos, na mesma época, são muito menores do que o Brasil em território, né? Isso só foi possível por quê? Porque um território de uma colônia inteira portuguesa na América se preserva quase que integralmente, com a perda apenas da Cisplatina, porque o imperador tinha esse poder constitucional. Não se está falando de autoritarismo, muito ao largo disso. O imperador ele exerce atribuições dadas pela lei maior, né? Pois bem, e quais são essas atribuições? Estão prescritas no artigo 101 e diz o seguinte: quais são as atribuições? O imperador exerce o poder moderador, nomeando os senadores, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionando decretos, resoluções da Assembleia Geral, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, isso no texto original, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. O inciso 6º, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, suspendendo os magistrados, nos casos do artigo 154, que são desvios de conduta dos magistrados, perdoando e moderando as penas impostas aos réus e condenados por sentença. E o último dos incisos, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselham a humanidade e o bem do Estado. Inclusive, nesse último dispositivo, Dom Pedro II comutou muitas penas de morte, principalmente a partir de 1870, comutou penas de morte em galés perpétuas, ou seja, substituiu a pena de morte pela prisão perpétua, porque atendia a um princípio constitucional. Pois bem, qual o problema do poder moderador? Problema, entre aspas, do poder moderador ativo. Por ele ter assumido a conotação ativa, em um segundo momento da história do Brasil, propriamente o segundo reinado, a ação direta de Dom Pedro II na nomeação de senadores ou na possibilidade de dissolução da Câmara, da Assembleia Geral, criou o que eu chamaria de inimigos. Não inimigos que eu diria pessoais, no sentido de discordar da decisão. A ação do poder moderador direta criou inimigos institucionais do regime. Inimigos institucionais do regime. A dissolução da Assembleia, por exemplo, em 1898, no contexto da Guerra do Paraguai, vai fomentar o movimento republicano. E vejo que essas pessoas fazem o republicanismo brasileiro, ele é tomado a partir de insatisfações pessoais. Pessoas que perderam, e eu não vou avaliar os motivos agora porque não é conveniente, mas pessoas que perderam as suas posições estatais e passaram a questionar não a possibilidade de reforma institucional, mas de quebra institucional, a partir da perda individual. Então, vejam, você troca um projeto de nação por um projeto pessoal. Então, esse é um desafio, foi um desafio do poder moderador ativo naquele contexto. Mas, bom, e aqui eu citaria dois exemplos. Primeiro, o de Teófilo Otoni, que encabeçou a lista para o Senado do Império por 2 vezes em Minas Gerais e não foi nomeado. Em segundo, pela dissolução do parlamento em 1868. Pois bem, o poder moderador tinha críticos, tinha muitos críticos, principalmente no período regencial, no período das regências. Mas qual era a crítica fundamental à existência do poder moderador? Era apenas esse caráter ativo que lhe foi atribuído pela Constituição de 1824. Isso é um problema para o poder em si? Não, isso não é um problema para um poder em si. Isso poderia ter sido modificado por uma emenda constitucional. A proatividade do artigo 98, se fosse o caso para aqueles parlamentares do século XIX, poderia ter sido modificada, poderia ter sofrido alterações, abrandamentos, etc.,
Por uma emenda, simples emenda. Mas o que se optou por fazer? Se optou por romper o poder moderador. E rompendo o poder moderador com a ruptura institucional brasileira. Isso que eu acho que é o mais grave, que é o pecado, tomando as palavras do doutor Juvenal, esse que é o pecado mais grave. Você troca um projeto de nação, você troca instituições consolidadas que poderiam ter sido aperfeiçoadas por algo que absolutamente não existe. E o que é que não existe? O que é que não existe? Não existia em 1899 e não existe ainda hoje. O que está consignado no decreto número 1 de 15 de novembro de 1899, em que se faz uma cópia literal dos Estados Unidos da América. A República é proclamada, o golpe ocorre em 15 de novembro, naquele mesmo dia sai um decreto em que cria, vejam bem, um absurdo dos republicanos, cria-se a União. A União Federativa, como foi pensada nos Estados Unidos, foi uma construção de quase 50 anos, até a independência dos Estados Unidos. Aqui foi criada por decreto, no dia 15 de novembro. E o artigo 2º do decreto diz o seguinte: as províncias do Brasil, reunidas por laço de federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Quer dizer, para os Estados Unidos da América do Norte, a constituição de uma federação foi um processo muito longo, que se estende pelo menos até metade do século XIX, no mínimo. No Brasil surge por decreto. E até hoje nós não temos uma federação, não uma federação verdadeira, não como a federação que eles fizeram. Certo? Nós não temos essa federação, porque nós nunca tivemos esses laços. Certo? Pois bem, então qual o problema? Qual o problema em extinguir o poder moderador? O poder moderador não é uma mera criação intelectual de franceses. O poder moderador atende a uma necessidade existente na sociedade brasileira desde sempre. Pois bem, que necessidade é essa? O poder moderador não é uma mera cópia de um modelo estrangeiro, muito menos de mera adaptação local. Trata-se de um poder de fato, oriundo de uma função existente e necessária, não em todas as sociedades, mas na brasileira, sem dúvida. Se vocês me perguntassem se o poder moderador é necessário para os Estados Unidos, eu diria que não. Os Estados Unidos têm uma constituição orgânica própria. Nós aqui, absurdamente, tentamos imitá-los sem termos tido as mesmas experiências que eles tiveram. Nós não tivemos a mesma colonização, nós não fomos constituídos pelo mesmo povo, nós não temos a mesma religião, eles não têm a mesma religião nossa, nós temos outra constituição social e, mesmo assim, nós tentamos encaixar um triângulo em um quadrado, como uma criança que treina o aprendizado. Bem, o poder moderador, ao contrário, ele é extremamente pertinente desde sempre, como eu disse, para a sociedade brasileira. E por que ele é pertinente? Porque a função existe em si mesma. A função moderadora, ela existe e ela transita entre as instituições reconhecidas pela Constituição. Como assim? O STF tenta exercer a função moderadora. O Supremo Tribunal Federal tenta exercer também absurdamente a função moderadora. Primeiro, absurdamente por quê? Porque a Constituição não lhe atribui isso. Segundo, que a sua forma de Constituição, a sua corte, os seus ministros, eles são produzidos a partir da lógica partidária. Desculpem, obviamente não quero ofender ninguém, mas a Constituição do STF atende às necessidades partidárias do mandatário que nomeia os ministros. Então, não é uma instituição adequada para exercer a moderação. Ótimo. Bem, então a extinção do poder moderador provocou um vazio de poder e sua função de controle tem sido perseguida pelos 3 poderes restantes, que não conseguem a harmonização e normalmente extrapolam as suas próprias atribuições constitucionais. E aí eu cito, de novo, o caso do STF, quando do afastamento liminar do deputado Eduardo Cunha. Um afastamento, pasmem os senhores, sem previsão constitucional. O ministro lá que relatou, que proferiu o voto, ele diz, mas este é um caso, ele diz quase assim, este é um caso excepcional, então vamos afastá-lo. Quem pode afastar um deputado legitimamente eleito? Quem deveria? A sua própria Assembleia. O seu próprio poder, ou os eleitores em última análise, mas não uma corte, e principalmente uma corte judicial que não tem poderes constitucionais para tanto. Então, quando ela faz isso, quando ela afasta
o Eduardo Cunha, liminarmente, ela está tentando exercer um poder moderador. Mas é um exercício ilegítimo, porque como a população pode enxergar isso? Aquele ministro está atendendo à vontade do mandatário do executivo. Ele não está moderando coisa alguma, ele está eliminando o inimigo do executivo. Então vejam a natureza ilegítima do poder moderador para o judiciário, por exemplo. Né? Enfim, e qual a utilidade do poder moderador nos dias atuais? Eu parto de duas premissas. A primeira, que é preciso reconhecer que o modelo presidencialista fracassou no Brasil. Esse é um ponto. Nos Estados Unidos, o modelo presidencial... Inclusive, eu vinha filosofando pessoalmente, dirigindo o carro lá em São Luís. Eu disse, olha, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu certamente era um republicano presidencialista e, mais ainda, talvez, membro do Partido Conservador. Mas, para os Estados Unidos, aquilo funciona. O presidente Obama nomeia ministros à revelia das demandas partidárias. As últimas nomeações foram por critérios jurídicos. Né? Isso não acontece no Brasil. Nós tivemos a nomeação de um ministro do STF que, em seu discurso de posse, foi dizer que ele era um vencedor na vida, que ele vendia laranjas quando criança, e que ele foi crescendo, e que até o momento em que ele chegou lá. No que isso importa para o Brasil? Importa mais para o Brasil é o seu acervo intelectual jurídico, para o lugar que ele vai ocupar. Mas no discurso de posse você percebe o discurso político que não está desvinculado de sua própria nomeação. Certo? Pois bem, desculpem talvez o rigor da análise, mas eu não posso fazer outra porque esse é o meu pensamento. Bem, então fracassou o sistema presidencialista que nomeia os ministros. Bem, mas não só isso, nós não temos federação. Nossa federação é meramente formal ou superficial. Eu também discuti isso com o Bruno há poucos dias. E vocês cearenses talvez experimentaram isso também através do STF com o julgamento sobre as vaquejadas. Né? Uma lei de interesse local. Vaquejada não tem no Brasil, não é uma questão nacional. Não importa, é uma questão de localidades que deveria ter sido resolvida por uma legislação local como foi, e se encerrado aqui a matéria. Né? Mas aí você tem a extrapolação funcional. Pois bem, enfim. Bom, eu consignaria essas noções de falência do presidencialismo, falência do sistema federativo como foi implantado, e o reconhecimento, principalmente nós devemos ter coragem para reconhecer que o nosso poder judiciário, esse é o foco da minha palestra e da pertinência do poder moderador, seria a ação do judiciário. Nós devemos reconhecer que, inclusive, o nosso próprio poder judiciário não está alheio aos interesses político-partidários. Certo? E nessas circunstâncias, o que acontece quando nós temos poderes constituídos com essa natureza, com essa origem? Nós necessitamos daquela expressão que o Benjamin Constant usou e que eu citei aqui no começo. Poder moderador é o poder judiciário dos outros poderes. É o poder que julga os outros poderes, porque eles, por si mesmos, não conseguem fazê-lo. Veja que, no caso do Eduardo Cunha, como disse um amigo advogado lá em São Luís, disse que se o Eduardo Cunha tivesse coragem, convocaria a polícia da Câmara dos Deputados e não executaria a decisão do STF, porque era uma decisão sem fundamento constitucional. O que se resolve nesse caso? O problema dele é que o investigado não tinha mais poder de ação, mas em uma outra circunstância, talvez tivesse, você teria uma ruptura institucional. Quem é que devolveria as coisas aos seus lugares nessa circunstância? Com uma decisão do STF mandando destituí-lo e ele não se destituindo. Como é que as coisas retornam? Somente com um poder acima desses poderes. Um poder que a priori é passivo, mas que é suscitado em uma situação radical como essa. Pois bem, e aí eu concluo para dizer o seguinte, quase concluindo, o STF fracassou quanto à possibilidade de realização desse controle moderador. Ele não realiza isso, por sua própria natureza. De um lado, ele próprio se direciona para o ativismo judicial,
que eu julgo que todo ativismo judicial é irresponsável, e, de outro, a omissão quanto a matérias de alta relevância, como o controle da legalidade de candidaturas e mandatos eivados de corrupção, e até mesmo a tolerância quanto à existência de partidos políticos cujos programas são flagrantemente atentatórios ao Estado e à sociedade democráticos. Nós temos partidos políticos que, na propaganda eleitoral, vão dizer que as eleições burguesas, entre aspas, não resolverão nada. O partido literalmente diz, através de seus candidatos, que a democracia nada resolve, atentando contra o princípio constitucional explícito. E mesmo assim o partido está lá. Né? Pois bem. Bom, dizia Benjamin Constant que os três poderes são molas que devem cooperar cada uma de seu lado. O problema se põe quando essas molas se perturbam e se cruzam, entravando-se. É o caso brasileiro contemporâneo. As molas judiciária e a mola judiciária e a mola legislativa e executiva estão entrecruzadas, estão travadas entre si. E como é que elas destravam? O que as pode destravar? Ora, se elas estão presas e comprometidas entre si e não têm forças para retornarem às suas posições, o poder moderador se coloca como premente. Está fora a priori, mas adentrará para cumprir a sua função essencial de reparação institucional. Esse é o fundamento do poder moderador, reparação institucional. Se nós tivéssemos o poder moderador, nós talvez não tivéssemos no passado tantas rupturas institucionais. Rupturas institucionais essas que foram criadas entre os conflitos insolúveis e irresolvíveis dos poderes republicanos. Né? Pelo menos a minha análise a priori. Bem, esse poder, o poder moderador, só pode ser exercido por um chefe de Estado suprapartidário. E eu não conheço nenhum que não seja um monarca. Eu dizia para um colega advogado da União, ele dizia, Diogo, mas na Alemanha nós tem um presidente da República, tem o parlamentarismo e tem o presidente. Ele poderia cumprir essa função moderadora. Eu disse, como, se ele é um partidário também? O presidente é um partidário mandatário, ele só está lá por um prazo determinado, ele é instável. Não é? Eu não conheço figura política mais estável e própria para receber o poder moderador que o monarca. O Poder Judiciário tentou pescar isto. Como? Porque ele é mais estável do que os outros. O ministro ele tem a vitaliciedade, né? Ele não tem o mandato. Então, ele tentou pescar, mas, mesmo assim, na sua Constituição, na sua origem, é indevido. Né? Então, esse poder só pode ser exercido por um chefe de Estado suprapartidário e permanente, cujas prerrogativas estão asseguradas somente onde? Na monarquia constitucional. Bem, senhores, por fim, eu agradeço a paciência dos senhores, peço desculpas pelo radicalismo do meu discurso, mas eu devo